Eu quero ganhar tempo no investimento dessa palavra, que lendo ela com você. Que salmo fantástico esse, irmão. Estava meditando hoje à tarde nele, fiquei lendo esse salmo algumas vezes, em algumas versões. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. Ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Apesar de tudo isso, irmãos, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem diz amém por essa palavra? Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez sobre a terra. Ele acaba com as guerras até o confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem diz amém por essa palavra? Irmão, que palavra é essa, irmão? Que texto é esse? Que palavras são essas? Em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, numa semana tão turbulenta que a gente passou, com tantas coisas acontecendo, novidades não eram de se esperar, mas é aquele negócio que a gente sabia que iria acontecer, mas a gente queria sempre adiar, né? O sentimento para muita gente nessa semana foi esse, junto com o sentimento de tristeza, de revolta, junto com um sentimento de questionamentos: como vai ser amanhã? O que está acontecendo na geopolítica mundial? O que vai acontecer com o nosso país? E tantas pessoas, olha, irmãos, por incrível que pareça, eu respondi algumas mensagens e algumas delas eram direcionadas: como é que vai ficar? Como é que nós vamos ficar? Como é que a gente vai viver? E a minha palavra, sabe qual foi? Se aquiete, meu irmão, porque Deus está no seu alto e sublime trono. Se aquiete, porque Deus continua governando. Tranquilize o seu coração, porque Deus, Ele é Deus, Ele nunca deixou de ser Deus. Essa palavra vai para mim e para você hoje, para que eu e você possa continuar colocando a nossa confiança nele, em Deus. Quem está aqui, meu irmão? Em Deus. Nós colocamos a nossa confiança em Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Então, se nós somos o povo dele, vamos descansar nele. O que cabe a gente fazer, a gente faz, mas vamos descansar o nosso coração. Sabe por quê? Porque o inimigo da nossa vida, ele tem usado tudo, todas as coisas, para destabilizar a mim e a você. Ele tem usado tantos medos. Irmão, está voltando um negócio que eu reparei esses dias. Meu irmão, olha o que o medo está fazendo de novo com as pessoas. Escuta, está voltando uma moda aí de você ver gente andando sozinho dentro do seu carro, com vidro fechado e com máscara, velho. De novo. Que loucura. Quem é que está no carro? Uma pessoa. Se fosse um só desavisado, pode ter entrado no carro e esquecido de tirar. Mas não, tem várias acontecendo aí agora. Sabe o que é isso? Medo, a indústria do medo. E o medo, ele é uma arma de Satanás para exatamente tirar a nossa coragem, tirar o nosso ânimo, tirar a nossa força. Meu irmão, nós não somos o povo do medo, nós somos o povo da confiança. Nós somos o povo da promessa. Nós somos o povo que tem uma palavra. Nós somos o povo que servimos ao Deus Todo-Poderoso. Nós descansamos em Deus. Essa palavra é para você descansar em Deus. Ah, pastor, e o meu negócio? Faça a sua parte, meu irmão. Seja um ofertante, seja um dizimista, seja um crente fiel. Faça o que você deve fazer. Haja certo com seus funcionários. Cresça, Deus vai te abençoar. Mas o momento é de crise. Não interessa, eu creio numa frase: o reino dos céus nunca está em crise. Nunca está em crise. Essa palavra é de ânimo para você nessa tarde. Essa palavra é de conforto. Essa palavra é de renovo para você nessa tarde. Porque não são palavras minhas, são palavras do próprio Deus.
Olha, sabe qual é a palavra? Deus cuidará de você. Você diz amém por isso? Se você puder, diga para quem está do seu lado: Deus cuidará de você. Deus cuidará de você, igreja. Deus cuidará de você, igreja. As pessoas estão sobrecarregadas com pesos, angústias. Irmão, se nós pudéssemos separar o que é real do que é apenas imaginário, nós seríamos muito mais leves, muito mais felizes. Olha, estava conversando certa vez com um jovem, ele com medo, já é noivo, ele não é daqui da igreja, não é daqui da igreja. Conversando com ele, e ele diz assim: pastor, eu estou com medo de me casar. Eu disse: mas por que, filho, você está com medo de casar? Se você tem o seu trabalho, se a sua noiva é uma menina de Deus, eu conheço, vocês têm tudo aí, vocês vão dar certo. Não, é porque, sabe, o senhor sabe que na minha família o casamento do meu avô não deu certo, meu pai não deu certo. É quando ele ia falar, eu disse assim: mas o seu vai dar certo, porque você está aí aliado com Jesus, você tem os princípios da palavra. Você não vai cometer os mesmos erros que seu avô cometeu, que seu pai cometeu. Você vai fazer a sua história diferente. Então vá para cima, meu irmão, case, marca a data desse casamento e me convide para comer do bolo. Para frente. Olha o que o medo faz. Olha o poder do medo. Olha o poder do medo. O poder do medo fez com que o exército poderoso do Senhor, o exército de Israel, o poder do medo, quando ouvia as palavras do gigante Golias, foi ou não foi, irmãos? 40 dias de manhã e 40 dias no final da tarde, Golias desafiava o exército de Israel. Foram palavras que amedrontavam, palavras com aquele homem, a aparência dele, um gigante, um exército totalmente ali, né? O exército filisteu se agarrando na força de um homem, quando o exército do povo de Deus estava ali acuado do outro lado da montanha. As palavras de medo, elas eram lançadas de manhã e final da tarde, e quem era para ouvir essas palavras, mas responder com fé, respondeu exatamente com a arma do inimigo, ficando amedrontado, recebendo aquela palavra. Bastou chegar um menino. Foi ou não foi? Você conhece a história? Você conhece a história? Bastou chegar um menino que ouviu aquelas palavras, mas ele tinha o quê? Coragem. Ele tinha, acima de uma coragem, ele tinha um negócio chamado relacionamento com Deus. Quem diz amém? Olha como o relacionamento com Deus é importante para você manter a sua vida alinhada com Ele e ter coragem em tempos difíceis. Porque Davi, lembra? Ele vai lá com o currículo de ter matado um urso e um gigante, sim ou não? Mas quem sabe, ter matado um urso e um leão, mas quem sabia disso? Ninguém sabia. Por quê? Essas batalhas dele eram batalhas que ele lutou em secreto. Ninguém estava vendo, mas Deus estava. Ninguém estava com ele, mas o Senhor estava. Ele não tinha força só dele, ele tinha a força do Senhor. Ele estava vivendo, lutando ali na força de quem? Diga assim: do Senhor. É com essa força que você vai amanhã para o seu trabalho, com essa força que você vai amanhã para a sua faculdade, é com essa força que você vai amanhã fazer o que você tem que fazer na força do Senhor. Não se amedrontando com as notícias que estão sendo disseminadas. Pastor, mas a gente tem que ficar sabendo. Tem, mas a gente tem que filtrar, sim ou não? A gente tem que filtrar, irmão. Filtrar. Final do dia, eu tenho aqui um aplicativo, eu entro, vejo alguma coisa, quando começo a ficar com raiva, eu desligo. Quando meu coração começa a ficar, meu Deus, aí eu desligo e deixo para lá. Porque a gente tem que saber filtrar. Chegou Davi, todo mundo com medo. Ele diz assim: eu vou lutar, mas você não pode. Quantas pessoas estão falando que você não pode? Quantas pessoas estão falando que você não deve fazer? Davi foi porque ele estava ali direcionado por Deus. Sim ou não, irmãos? Se Deus lhe direcionou, meu irmão, bola para frente, para cima. Se Deus está falando com você, vá. Se o Senhor está mostrando uma porta, vá. Pastor, quando é que eu sei que é a porta que Deus está abrindo? Olha, irmão, veja bem, você tem que estar com a sua vida alinhada com Deus primeiro. Mas eu tenho um negócio que eu carrego comigo. Se for algo em paz e de paz, Deus está nesse negócio, irmão. E não é por sentimento, não, meu irmão. Aí você vai, não é porque o sentimento é enganoso, sim ou não? Não é por sentimento, é por convicção. Não, pai, está certo, Deus está falando comigo, o Senhor está abrindo essa porta, não, o caminho é esse mesmo, vamos.
pode até começar a ter alguma dúvida, mas Senhor, tira a dúvida do meu coração e coloca aqui a tua certeza. Tira a dúvida e coloca a tua certeza, porque eu estou alinhado com a tua palavra. Manda uma palavra de certeza, manda uma palavra de ânimo, manda uma palavra de força, e assim o Senhor faz, e assim o Senhor confirma caminhos de paz. E assim Davi, ele chega lá e, não, eu vou lutar. Ô Saul, rei, eu já matei um urso, eu já matei um leão, e assim vai ser com esse gigante. Quando ele vai, que ele, lembre disso, quando Davi acerta o gigante, que ele cai, e ele vai matar Golias com a própria espada dele, e ali vai arrancar a cabeça de Golias. Quando o exército de Israel viu aquela cena, foi o que aconteceu com aqueles homens, foi o que aconteceu, antes estavam tomados de medo, foram tomados de quê? Coragem. E o exército que estava se apoiando na força do gigante, ficou com medo. Olha o que é uma atitude de coragem, olha o que é uma atitude de coragem, olha o que é uma atitude sabendo que Deus está cuidando de você. A Bíblia nos diz que o exército de Israel vai perseguir o exército filisteu e vai destruí-los. E antes aquele exército que estava ali cheio de medo, ficou um exército extremamente confiante. Você pode ter chegado aqui dessa forma, com o coração cheio de temor, com o coração cheio de medo, mas tem uma palavra do Senhor para você que está dizendo assim: olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Guarde o seu coração, tranquilize o seu coração, as coisas vão dar certo em nome de Jesus. Quem diz amém por isso? Agora a gente tem que nós precisamos ser sábios nas nossas batalhas. Tem guerras que não são para a gente lutar. Você pode estar aí com o coração aí temeroso, ou até mesmo cansado e sobrecarregado, porque você está lutando uma guerra que não é sua, porque você está lutando uma batalha que não é sua. Jeremias capítulo 46, Jeremias capítulo 46, versículo 2, vai contar a história do rei, a batalha de Carquemes. Eu anotei aqui para não esquecer o nome. Carquemes foi quando Faraó, rei do Egito, luta uma batalha com Nabucodonosor, e ali, o contexto da história, você vai ver que Josias, ele vai lutar com o rei do Egito, e Josias vai morrer nessa batalha. Ele não precisava lutar essa guerra. Sabe por que ele não precisava lutar essa guerra? Porque quando o povo de Deus sai do Egito, que estava ali nas margens do Mar Vermelho, Deus disse para Moisés: Moisés, os egípcios que estão aqui à sua volta, que estão aqui atrás de vocês, esses inimigos, vocês não mais precisarão lutar com eles, porque eu vou destruí-los, não mais você verá esse inimigo. Só que Josias, ele vai lutar uma batalha que ele nem precisava, perdeu a vida. Irmão, em nome de Jesus, vamos ser sábios nas nossas batalhas, vamos ser sábios nas nossas ações. Quem está aqui, meu irmão? Vamos pedir sabedoria ao Senhor, porque tem coisas, tem batalhas, tem portas que não são para você passar, tem lutas que não são para você lutar, para você lutar. Olha, meu irmão, em nome de Jesus, olha, sabe uma das coisas que está faltando muito para os crentes hoje? Discernimento de espírito. Saber, peraí, isso daqui é de Deus? Peraí, essa palavra que eu estou ouvindo é de Deus? Peraí, isso daqui que eu estou assistindo, peraí, isso daqui é de Deus? Isso daqui está trazendo ânimo, isso daqui não está trazendo. Vamos pedir discernimento ao Senhor, vamos mergulhar nessa palavra. Quantas pessoas hoje com o coração aflito, sabe por quê? Continuam ouvindo profetas do caos, continuam ouvindo profetas que só trazem palavras de medo. Irmão, em nome de Jesus, tudo isso está acontecendo, a gente está sabendo, mas quer saber? Eu vou me voltar em Deus, eu vou me voltar para Deus, eu vou me voltar para a palavra, eu vou descansar o meu coração nele, eu vou encher meu coração de adoração. Irmão, em nome de Jesus, olha, que o seu carro, que o seu fone de ouvido seja repleto de adoração a Deus, porque a adoração ao Senhor também tranquiliza o nosso coração. Amém ou não, irmãos? Também tranquiliza o nosso coração. Também tranquiliza. Irmão, tem uma frase, tem um provérbio romano que fala sobre essa questão de você
guardar o coração e não temer o amanhã, mas eu prefiro ainda ficar com a palavra de Jesus, onde ele disse assim: ouvistes o que foi dito, mas eu vos digo, as palavras de Jesus valem mais do que qualquer palavra do homem. As palavras de Deus valem mais do que qualquer palavra do homem. Essas são as palavras que valem, a palavra de Deus. Quem diz amém por isso? A palavra de Deus. Sabe o que diz o Salmo 116? Volta ao teu sossego, ó minha alma. Volta ao teu sossego. Mas como? É você visitar o esconderijo do Altíssimo. Quanto tempo tem que você não para na sua semana para você ter o seu momento com... Irmãos, vê só, isso, quase todo culto eu falo sobre isso. Quase toda palavra eu estou lembrando sobre isso. Será que você está parando uma parte do seu dia para você ter o seu tempo com Deus? Parar um pouco para orar, parar um pouco para ouvir Deus. E não estou falando de 1 hora, não estou falando de meia hora. Não, meu irmão, estou falando do seu tempo. Para uns pode ser 30, para outros pode ser 5. Para outros pode ser uma oração simples, para outros pode ser um versículo. Porque essa palavra que vai alimentar o seu coração na hora do desespero, na hora do luto, na hora da dor. O que vai nos segurar? Palavra de Deus. Porque tem situações que a gente passa que palavras humanas só chegam em um nível. Sim ou não, irmão? Só chegam em um nível. Mas a palavra de Deus, ela chega no nosso coração. A palavra de Deus rasga a nossa alma. A palavra de Deus chega no mais profundo. A Bíblia vai nos dizer que a palavra, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E que penetra divisão, alma e espírito juntas e medulas. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Volta ao teu sossego, ó minha alma. Salmo 116. Se não tiver ninguém para profetizar nessa hora para você, profetize sobre você mesmo. Eu faço isso constantemente. Às vezes você vai me ver até aqui na frente, bota a mão aqui na minha cabeça, assim: Jesus, vem na minha vida, vem no meu coração. Vem no meu coração. Jesus, toma conta da minha mente, toma conta do meu coração. Profetize sobre você mesmo, declare palavras de bênção sobre você mesmo, declare palavras do Senhor sobre a sua família, declare palavras de ânimo sobre a sua casa. Dentro da sua casa. Esse menino é uma bênção, essa menina é uma bênção, minha família é uma bênção, minha casa é um lugar de paz. Mas pastor, o menino é desobediente, o menino não é crente, ele não é crente, ele não sabe que ele nem é crente, mas ele já é, só que ele não sabe. Meu marido não é crente, não, minha irmã, ele é crente, só que ele não sabe, ele ainda não caiu a ficha. Não caiu a ficha ainda. Libere palavras de paz, libere palavras de ânimo, libere palavras do Senhor. As palavras de medo, elas sobram, mas e a palavra de paz? Ela vem certeira. Ela vem ser: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Quem diz amém por essa palavra, irmão? Querido, Deus está trabalhando, Deus está se movendo, Deus está articulando, não vai dar errado. Deus está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, não estamos abandonados, vai dar certo, meu irmão. Essa palavra de ânimo para mim e para você. Aquiete o seu coração, porque todos os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos bons, sim ou não? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança, para nos dar o que? Um futuro. Deus disse que o povo estava cativo, estava na Babilônia. Enquanto o povo estava na Babilônia, Deus vai mandar uma palavra, através de Jeremias também, que vai dizer assim: olha, enquanto vocês estão aqui, casem, produzam, faça aquilo que vocês têm que fazer com as suas mãos, porque é um tempo que vocês aqui estão, mas depois vocês vão voltar para Israel. E quando vocês voltarem, os pensamentos que eu tenho para vocês são de paz e não de mal. Vocês vão voltar, vocês vão reconstruir a sua terra. Eu estarei com vocês. Os pensamentos do Abba, do nosso Pai, o do nosso Deus, são pensamentos bons. Ele está planejando o nosso futuro.
Jeremias estava cativo com o povo, mas ele tinha uma palavra dentro do cativeiro, diante de uma palavra de Deus. Há esperança. Há esperança. Esperança, meu irmão, para o nosso Brasil, porque tem um povo que está clamando. Uma hora o jogo vai virar. Uma hora o jogo vai virar, e vai virar ao favor do povo de Deus que tem clamado nesse país. Calma, calma. Esperança como se fosse uma curva. Uma das definições de esperança é como se você estivesse fazendo uma curva que você não está vendo nada, mas no decorrer dessa curva você começa a vislumbrar algo, e depois ela vai aparecer por completo. Essa é uma das definições de esperança. A esperança para nós, a esperança para o povo de Deus. Lembre dos testemunhos que você tem para contar. Quem aqui tem testemunho para contar? Quem aqui tem? Olha, a gente está aqui dia 20, hoje é dia 20 de julho. Esse ano, quem teve livramento de morte? Quem teve livramento de morte esse ano? Dá só testemunho, levanta a mão, irmão. Amém. Quem tem testemunho na família nesse ano para contar? Desse ano, quem tem testemunho na família para contar? Testemunho na família. Quem tem testemunho na sua empresa para contar esse ano? Quem tem testemunho na sua empresa para contar esse ano? Olha quantas mãos levantadas. Quantos foram livrados esse ano que podem dar testemunho aqui? Dezenas de pessoas. Teve outros que não tiveram o mesmo final, não tiveram a mesma sorte, que não estão aqui, mas eu e você nós estamos. Tem gente que não tem testemunho para contar de bênção na família porque não conhece o Senhor, mas você tem testemunho para contar, então seja grato ao Senhor, Teve empresa que fechou esse ano, várias fecharam, mas a sua continua de pé. Pastor, está se arrastando, mas continua de pé, vai deixar de se arrastar, vai caminhar, vai correr e vai ficar muito bem. Mas o cenário, não estou nem aí para o cenário, eu estou alinhado o meu coração com a palavra de Deus, porque primeiro é a palavra. Conheço o cenário macroeconômico, conhecemos o cenário político, conheço, mas o primeiro cenário, meu irmão, o primeiro cenário que governa o meu coração é esse daqui, irmão, esse daqui, é a palavra. A gente está aqui com obra na igreja, que você sabe. Começamos em outubro, com previsão, o que a gente achava era o quê? Fevereiro, terminar. Orçado, não me falha a memória, era 290 mil. Meu irmão, já foi para o espaço esse número, já foi para o espaço o primeiro projeto, a gente já está em outro, e Deus tem sido fiel até hoje, vai continuar sendo fiel, e a gente vai vencer, e nós vamos vencer. Porque quando a gente ia começar, teve gente que disse assim, mas a economia, mas não sabe, mas meu irmão, meu Deus, nós somos governados primeiro pelo reino dos céus. Meu irmão, tenha um discernimento espiritual de que tudo que está acontecendo hoje não é natural. Começou onde? No reino espiritual. É uma guerra que a gente está vivendo espiritual. É guerra que está vivendo no nosso país, é guerra que o mundo vive. Mas o final nós já sabemos. O mais legal é isso, é que nós já conhecemos o final, como um filme que a gente já viu. Nós já conhecemos o final. Jesus vence. O final, Jesus vence. O final, Jesus vence. No final, o povo de Deus vence. No final, o nome do Senhor será exaltado e ponto final. A gente já conhece a história. A gente já conhece. Meu Deus. Quantas pessoas hoje assombradas. Eu estava lembrando uma história. John Wesley conta aqui uma das suas viagens nos Estados Unidos, quando ele estava pregando lá. Um barco que ele estava no rio Mississippi pegou uma grande tempestade, todos estavam com medo, mas ele conta que existia um grupo de crentes moravianos, e John Wesley disse que ficou muito inspirado com a atitude daqueles crentes em relação à tempestade. Sabe por quê? Porque eles estavam cantando, eles tinham paz, eles estavam tranquilos, enquanto a maioria estava apavorada dentro do barco, eles estavam em paz. Irmãos, nós precisamos ser semelhantes a esses nossos irmãos daquela época, que vivem como se esteja tudo bem, apesar da tempestade lá fora. Você entendeu o que eu falei? Vive apesar das tempestades lá fora. Como estão as coisas? Vai tudo bem. A verdade é que não vai.
Mas a palavra de fé: vai tudo bem. Os tempos são difíceis, vai tudo bem. Como é que estão as coisas na família? Vai tudo bem, Deus está à frente. Deus está à frente. Como é que estão as coisas? Como é que está a sua saúde? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Porque tem palavras que a gente não vai abrir não vamos abrir o coração para todo mundo, mas diante do Senhor, Deus, em nome de Jesus, o Senhor está vendo que o meu coração não está bem. Isso é você e Deus. Isso é você e Deus. O Senhor está vendo que o meu coração não está bem. O Senhor está vendo que a minha família, as coisas não estão acontecendo mais como antes. Eu declaro que está tudo bem, eu creio que está tudo bem, eu profetizo que está tudo bem, mas eu preciso do teu favor, eu preciso do teu agir na minha casa, eu preciso do teu agir na minha vida. Aí você veio para a igreja hoje, aí você pode ter feito uma oração semelhante a essa nessa última semana, aí Deus está dizendo para você assim: aquiete o seu coração, descanse o seu coração, porque eu sou Deus. Tranquilize a sua alma, volte a sua alma ao seu repouso, à sua tranquilidade, porque eu sou o Senhor. Deus está falando aqui com pessoas nessa tarde. Deus está guardando a sua casa, Deus está guardando a sua filha, Deus está guardando o seu filho, Deus está guardando a sua esposa, Deus está guardando o seu marido, Deus está guardando. O caos sempre vai querer tirar a sua paz. Pastor, a onda que vai vir em 2030 vai inundar Maceió, irmão. O meteoro que vai cair, que vai destruir. Para, irmão. Que loucura, para. A própria notícia disse que era 2033. Hoje é 25, você está assim? Calma. O jogo pode virar e vai virar. Calma. Você está entendendo qual é a palavra de Deus para você hoje? É para você descansar o seu coração. Você está entendendo qual é a palavra de Deus para a sua casa hoje? É você confiar em Deus. Ele está conduzindo a história. Ele é digno de abrir o livro, de desatar os 7 selos. Ele é digno de conduzir toda a história. Quem diz amém por isso? É o Senhor. Salmo 46, no versículo, vai dizer: Deus alegrará desde a antemanhã. Ah, meu Deus. Antemanhã é mais do que madrugada, é quando tudo está escuro, quando tudo está tenebroso. Ah, irmãos, mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor é semelhante à luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabe o que esse versículo está dizendo? Olha, irmãos, olha, é inevitável. Ninguém pode parar o amanhã, o amanhecer. Por mais escuro e tenebroso que esteja a noite, por mais escura que assim esteja, vai chegar uma hora que o sol vai brilhar. É inevitável. É inevitável. Todos os dias acontece esse fenômeno. Todos os dias. Desde a criação do mundo. Todos os dias. Certo é, a noite vai acabar, o sol vai brilhar e vai ser dia perfeito. São estações, são tempos. O que é que eu e você a gente tem que fazer? Descansar o coração. Descansar o coração. O que é que você nós precisamos fazer? Descansar a nossa alma. Profetizar sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, a bênção do Senhor. Confiar em Deus. Confiar no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Quem diz amém por essa palavra? Irmãos, se você puder, fique de pé. Vamos ter a consciência de que Deus, Ele está no governo. Deus é Deus, Ele é o Senhor. Não é impossíveis para Deus. Ele continua guardando as suas promessas. Por acaso, igreja El Shaddai, há alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Não há.
Não há. Por isso que a gente, nessa hora, a gente fica de pé para a gente adorar Ele. Porque nós podemos descansar nesse Deus. Descanse no Senhor. A palavra para você nessa tarde é essa: descanse no Senhor. Aquiete a sua alma. Tenha o seu tempo com Deus. Ministre palavras de bênção sobre a sua casa. Profetize sobre você mesmo palavras de bênção. E creia, irmão. Apesar de toda notícia de caos, apesar de todas as coisas, o nosso Deus continua sentado no seu alto e sublime trono. O nosso Jesus continua aquietando tempestades. Sim ou não, irmão? Continua aquietando tempestades. Ele continua aquietando tempestades. Ele continua, até mesmo se for preciso, a caminhar por cima da tempestade, a caminhar sobre as águas. Ele continua fazendo isso. Ele é Deus, Ele não muda. Apresente sua vida ao Senhor nessa tarde. Apresente sua família. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos, Pai. Agradecemos por essa palavra de ânimo. Agradecemos, Pai amado, por essa palavra que o Senhor trouxe para o nosso coração nessa tarde, de renovo de esperança. Renovo de esperança do céu. Pai, em nome de Jesus, fortalece aqueles irmãos, aquelas pessoas que podem ter chegado aqui nessa tarde, ainda com o coração atribulado, ainda com o coração pesado, ainda com medo de circunstâncias no qual eles estão envolvidos. Pai, em nome de Jesus, fortalece-os com a tua força, fortalece-os com a tua armadura da palavra. Ah, Senhor, reveste-nos com essa couraça da justiça, com o escudo da fé, com a espada da tua palavra. Reveste-nos, Pai amado, com o capacete da salvação. Calça os nossos pés com o evangelho da paz, e que nós possamos em todo tempo, Senhor, em todo tempo, continuar declarando que Tu és Deus, que Tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oramos porque nós confiamos no Senhor, oramos porque nós cremos, no nome poderoso de Jesus. E quem crê diz amém. Você pode adorar o Senhor.